Olá, tudo bem? Meu nome é Douglas, seja bem-vindo a mais um dos nossos devocionais do Teologada. E como eu prometi semana passada, hoje vamos falar um pouquinho a respeito do Evangelho de João, capítulo 10. E inicia assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele clama, ele chama pelo nome das suas próprias ovelhas e a conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhes conhece a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Essa, vamos dar um panorama para essa ideia. Por que Jesus começa assim? No capítulo 9, tem um rapaz que é cego de nascença e os discípulos levantam a questão: quem pecou, ele ou os pais dele, para que nascesse cego? É interessante, né? Que Jesus está indo para uma viagem de uma pergunta de uns discípulos, uma viagem meio que metafísica, né? Mas ele fala: ninguém pecou, nem ele nem os pais deles. Ele nasceu assim para que a glória de Deus fosse manifestada. E aí Jesus pega lodo, passa lodo no olho desse rapaz, manda ele se lavar num tanque chamado o tanque de Siloé, que significa o tanque do enviado. E lá nesse tanque do enviado ele lava o rosto, volta a enxergar. Esse é no capítulo 9, tá, gente? E aí ele vai, Jesus faz isso e ele vai embora, né? E esse rapaz ele ficava pedindo esmolas, né? E de repente, ele curado, ele é levado aos fariseus e aí quando ele é levado aos fariseus, os caras perguntam: e aí, tu era cego e como é que tu começou a enxergar, rapaz? Ele fala: foi Jesus que me curou. Aí os caras falam: mas como ele fez isso? Ah, passou lodo no meu olho, eu era cego, agora eu enxergo. Aí eles levantam aquela questão: mas como pode esse cara ser pecador e fazer essas coisas e tal, não sei o quê? E aí ele fala assim: eu não sei se esse homem é pecador, mas de certo Deus usou esse homem, e pecadores não fazem essas coisas que ele faz. E os caras da religião ficaram furiosos e enxotaram o cara de lá, né? Aí ele encontra Jesus no meio do caminho, adora Jesus, se prostra diante de Jesus, Jesus se apresenta a ele como sendo o que o curou, ele adora Jesus. Olha, daria pra fazer uma viagem nesse capítulo, hein? Mas essa é outra ocasião. Ele adora Jesus e depois que faz essa adoração, alguns dos fariseus que viram essa cena questionam. Aí tá no 9:40, né? Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não tereis pecado algum. Mas por que agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado? Aí Jesus começa: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. E ele começa a dizer aqui que os que vieram antes dele, aí a gente vai ler daqui a pouco na sequência, ele propõe essa parábola. Esses caras se diziam conhecedores, mestres da religião, os caras que sabiam tudo, mas que eles não conheciam a Deus de fato. Eles iam por outros, eles usavam outros acessos e não a porta. E aí Jesus fala: eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Eu sou a porta, e aquele que entra em mim encontrará pastagem e sairá e encontrará pastagem. As minhas ovelhas, porque eles enxotaram o carinha de lá da sinagoga, né? E ele responde: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Não adianta vocês virem o seu jeitinho de manejar a palavra, porque eles sabem o que é verdadeiro e eles me seguem. Vocês podem chamar, berrar, fazer o que quiser, porque não vai adiantar de nada, porque eles vão me ouvir, vão ir atrás de mim. E eles não entenderam. Aí Jesus afirma aqui: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todo aquele que vier
vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Isso ele fala, esses que vieram antes dele, é falando exatamente para os mestres, os camaradas que davam o seu jeitinho na lei. Eu sou a porta, se alguém entra por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus está fazendo um paralelo com o Salmo 23. Eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor, que nada faz faltar. Eu sou a porta do aprisco. Eu sou completo, é o que ele está dizendo. Eu sou aquele que chama as minhas ovelhas, eles ouvem a minha voz, eu vou adiante deles, eles me seguem. E vocês são os falsos, vocês são os ladrões, vocês é que tentam entrar pelo aprisco de outro lugar, de outra maneira. Vocês só vieram para matar as minhas ovelhas, roubar as minhas ovelhas e destruir minhas ovelhas. Eu vim para dar vida, e vida em abundância. E essa vida abundante é vida nele, tá, gente? Não é monetário, não. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, olha só, ele é quem dá a vida pelas ovelhas. Já está predizendo que iria acontecer a sua morte na cruz, né? Que ele ia dar a vida dele pelos seus. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. E hoje em dia a gente tem uma cambada aí de mercenário, né? Que fala que é pastor, mas não é pastor de nada. É só o que quer roubar a ovelha. É só pegar a gordura das ovelhas. E não cuida de jeito nenhum, ele só rouba. E aí Jesus faz de novo o contraponto. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas. O mercenário não é pastor a quem não pertence às ovelhas. O mercenário que não é pastor a quem não pertence às ovelhas vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge, então o lobo as arrebata e as dispersa. E ele está dizendo que além do camarada ser mercenário, safado, sem vergonha, roubar as ovelhas, ainda quando ele vê outro pior que ele vindo para destruir as ovelhas, ele abre mão das ovelhas e cai fora, que ele está pouco se importando. Já recebeu mesmo, ele é mercenário, safado, sem vergonha, foge. Porque é mercenário, não dá cuidado com as ovelhas. E aí Jesus fala que ele conhece as ovelhas e elas a conhecem, que existem outras ovelhas que não são daquele aprisco. Ele já está falando também, predizendo que nós que não somos de Israel, de Jerusalém, que não nascemos judeus, mas nós somos essas ovelhas de outro aprisco. Ele veio para nós também, ele nos chama. E é por isso que o Pai o ama. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar também, para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. O que ele está dizendo aqui é que o Pai o ama porque ele conhece as ovelhas. O Pai o ama porque ele entrega a vida para as ovelhas, pelas ovelhas. E ainda mais, que ele, além de resgatador, ele ainda reavê a vida dele mesmo pelas ovelhas. Ele tem a autoridade para isso. E essa é a concretude do Salmo 23. É o bom pastor que nada faz faltar, que faz andar pelos passos verdejantes, guiando pelas veredas da justiça, porque ele é a verdadeira justiça, por amor do nome dele. E que você pode andar por lugares, pastagens boas, refrigérios de alma, vales de sombra da morte, inclusive por cajados e bordões. Ele está contigo, ele está, e você só precisa ouvi-lo. É fantástico isso. E é exatamente isso, no meio de tantos mercenários, de tantos lobos, você tem ouvido a voz de Jesus? Se tem ouvido a voz de Jesus, não tente entrar por outro lugar do aprisco a não ser por essa porta, porque é só por essa porta que você será salvo. Ouça a voz do pastor, do único pastor, Jesus, do verdadeiro, do supremo pastor que entregou a vida por amor a você. Ouça a Jesus. Mesmo que a religião tente matá-lo, quando Jesus te dá visão, te abrir os olhos, te enxotarem, porque é religião, e a religião é, que nem disse Dietrich Bonhoeffer, contém um germe contra o cristianismo, não se importe, meu irmão. Não se importe, porque você é dele.
Ele é que te leva para pastos verdejantes. Ele é que que te ajunta com outras ovelhas. É Ele quem te chama. É Ele quem te resgata e te salva. Ele te levará para bom pasto. Pode ter certeza disso. Ouça a voz sempre de Cristo. Abra o seu coração, a sua mente. E se você tem ouvido há muito tempo a voz desse pastor e não tem entregado a tua vida a Ele, entregue hoje. E se você anda na dúvida disso, reafirme isso no seu coração. Porque Ele veio para te levar, para te guiar como um bom e verdadeiro pastor. Porque Ele entregou a vida dele por amor a você. Ele te resgatou por alto preço. Preço de sangue, morte de cruz. Para que hoje você tivesse liberdade que jamais você terá longe dele. E um guia que jamais te enganará. Abra o teu coração, a tua mente, a tua alma e siga Jesus como uma ovelha que sabe a voz do seu pastor. Espero que você tenha compreendido, espero que seu coração esteja pulsante por esse Cristo, por esse Jesus que resgata o perdido e dá descanso para a alma. E espero também que em nome de Jesus você possa ter descanso essa vida. Não esse dia, mas durante a vida, porque Ele é a verdadeira paz. Fique com Deus, que Ele te abençoe e te encontro no próximo vídeo. Um forte abraço, até o outro, tchau, 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 tchau.